Entram os deuses o campo da luta em dois bandos cindidos. Hera desceu para as naves ao lado de Palas Atena, do abalador poderoso Posído e do nume benéfico Hermes, insigne em ser exornado de espírito culto. Em sua força confiado também desce Hefesto com eles, a coxear afanoso, nas pernas recurvas e débeis. Ares de casco brilhante se foi para os teucros, seguido de Ártemis, deusa frecheira, de Febo, de intonsos cabelos, de Leto, e o chanto e da bela Afrodite dos risos amante. Enquanto os deuses à parte ficaram dos homens, os dânaos ledos exultam por causa de Aquiles, que ao fim retornara para os combates, depois de afastado por tempo tão longo. Mas os troianos sentiram correr-lhes nos ombros o medo trêmulos, quando, pelida de rápidos pés, perceberam, em suas armas luzentes, como Ares aos homens funesto. Ilíada, Canto 20, Homero. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mitologia Grega de A a Z. Meu nome é Sérgio Paulo de Melo Feitosa, sou mestre em Ciências da Religião e psicólogo clínico e estou aqui trazendo mais um conteúdo relacionado à mitologia grega, especificamente à deusa Hera, a rainha dos deuses. Seguindo uma sequência que foi feita nas últimas duas gravações, nos dois últimos conteúdos, em que eu pontuei sobre o herói Agamenon e depois o herói Jasão, nós estamos hoje trazendo um conteúdo relacionado ao herói Aquiles, que segundo o mito, segundo o texto da Ilíada, diz que Hera tinha predileção juntamente com Agamenon em relação aos dois de modo indistinto. Então, o conteúdo hoje, a intenção nossa é de pontuar exatamente isso, de onde vem ou de onde a gente pode compreender que vem essa predileção de Hera pelo herói Aquiles, relatado na Ilíada. Uma coisa também que é importante recomendar aqui e enfatizar é que eu não irei avançar, não irei me aprofundar aqui no conteúdo do herói ou dos heróis. Então estou pontuando esses três heróis, que são três heróis bem importantes no mito, mas em momento algum eu irei aprofundar mais em relação a esse tema heróico, até porque o tema herói e o tema heróico, ele exige conteúdos e mais conteúdos. A mitologia grega está repleta de heróis e heroínas, inclusive uma obra que é a obra cisória mesmo, é uma obra inaugural, podemos dizer assim, em relação ao estudo do mito, que é de Joseph Campbell, O Herói de Mil Faces, é uma obra maravilhosa dedicada especificamente ao mito dos heróis. Então, eu não irei aqui me aprofundar por mais vontade que eu possa ter, inclusive em relação ao próprio herói Aquiles. Aquiles é o meu personagem heróico predileto, então é meu preferido, mas eu não irei avançar mais. O conteúdo aqui ele está relacionado à deusa Hera e é na deusa Hera que a gente vai focar as nossas atenções no nosso debate. Bom, o que eu quero dizer, se você chegou até aqui, é um prazer contar com sua presença. Se você chegou até aqui por recomendação do YouTube, seja muito bem-vindo. Vou pedir que você, se você não for inscrito, que você se inscreva no canal, que você dê o seu like, que você ative as notificações. Então nós tivemos um crescimento, o canal teve um crescimento muito bom no último mês. E para mim é um prazer contar com a sua presença. E se você souber de alguém que gosta do conteúdo de mitologia grega, convide para que conheça e nós possamos ter um impulsionamento do canal. Então isso vai ser muito, muito legal para a gente, até para que haja um incentivo em relação a nós continuarmos divulgando, eu continuar divulgando aqui um conteúdo de mitologia grega. Seja sempre muito bem-vindo. Bem, para nós começarmos a pontuar essa história, essa condição da predileção
da deusa Hera pelo herói Aquiles, é necessário que a gente vá montando, vá compondo uma espécie de mosaico de quebra-cabeças, mas não no mau sentido, no bom sentido, para com que a gente possa de fato entender de onde vem essa predileção. Para nós entendermos onde começa essa predileção, nós precisamos voltar um pouco em relação à história de Hera. Vamos recuar para o período da titanomaquia. A maioria dos textos fala de que quando Cronos ficou sabendo de que um filho o suplantaria, ele começou a engolir os filhos indiscriminadamente. E a maioria dos textos fala que um deles escapou porque Reia, querendo acalentar um filho no colo, então ela acabou enganando o esposo e, no lugar de uma criança, ela deu a ele uma pedra, ele engoliu essa pedra e esse filho que foi poupado é o deus Zeus. Foi levado até a ilha de Creta, onde lá os sacerdotes dela, os curetes, eles dançavam noite e dia para, inclusive, encobrir os barulhos dos choros da criança, do Deus criança que estava ali se desenvolvendo. Então a maioria dos textos diz que apenas um escapou dessa situação, dessa tragédia que era o pai engolindo seus filhos. Entretanto, na Ilíada existe uma situação que eu vou fazer uma leitura aqui, de uma conversa que está acontecendo entre Afrodite e Hera. No canto 14 da Ilíada, há um encontro entre Afrodite e Hera, e eu vou fazer aqui a leitura do que está registrado. Após ter o corpo ataviado com belos adornos, do quarto a deusa saiu. E chamando Afrodite de parte dos outros deuses, Eternos lhe disse as seguintes palavras: Filha querida, achar-te-ás inclinada a fazer-me um obséquio, ou me dirás que é impossível, zangada porque favoreço os combatentes aquivos e tu dá auxílio aos troianos? Disse-lhe a filha de Zeus, Afrodite, o seguinte em resposta: Hera, a quem muito venero, nascida de Zeus poderoso, fala o que queres, que o peito me manda acatar-te o desejo, se de fato execuível estiver em mim realizá-lo. Com solapada intenção, Hera Augusta lhe disse em resposta: Dai-me o desejo, feitiço do amor, com que sempre domaste todos os deuses eternos e os homens de curta existência. Tenho o propósito de ir visitar, nos confins da alma terra, o pai de todos os deuses eternos, Oceano e a mãe Tétis, que em seu palácio com muito carinho me criaram, tomando-me das mãos Reia no tempo em que Zeus de muito longe discerne, pôs Crono embaixo da terra, fecunda e do amor incansável. Então o que acontece aqui? Hera estava já preparando algum tipo de situação para ajudar os gregos e ela decide enganar Zeus, mas também ela não conta, obviamente, os seus planos para os outros deuses, para as outras divindades. E ela se aproxima de Afrodite, dizendo que precisava de uma ajuda de Afrodite em que ela desse um pouco da beleza, desse um pouco da sedução e da atração que Afrodite possuía, porque ela queria ir até o palácio de Oceano e Tétis, porque eles tinham brigado, estavam separados, e ela diz assim, que ela queria ir até lá porque ela foi criada no palácio deles. Ou seja, aqui é um relato que é muito interessante e muito importante a gente recordar, que é uma conexão afetiva pelo fato de ela ter sido criada como filha adotiva dessas duas divindades primordiais. Então tem um elemento aqui que é, eu diria, inaugural disso que a gente está comentando na mitologia já de vários conteúdos, de várias gravações, uma conexão afetiva entre deuses, mas principalmente uma recordação afetiva, uma condição, uma ligação afetiva de Hera com essas duas divindades, Oceano e Tétis, em que ela foi uma espécie de filha adotiva, tá? Uma coisa que a gente não pode esquecer também é que o mito, ele retrata as emoções humanas. Ele é uma espécie de raio-x de todas as emoções humanas. Inclusive, pensando um pouco, por exemplo, no tema herói, né? Por que o herói grego, o herói tem todos os defeitos e todas as virtudes
que os seres humanos possuem, assim como os próprios deuses? Porque eles encarnam exatamente a espécie humana, eles encarnam as condições humanas, eles encarnam as contradições, os lados positivos e os lados negativos, as nossas emoções, as nossas realizações, as nossas imperfeições, as nossas impossibilidades e possibilidades. Eu vou trazer aqui também uma leitura de uma obra, essa obra aqui, Psicologia Social. Essa obra é composta por vários autores, tá? E aqui, no capítulo chamado Família, Emoção e Ideologia, do autor José Roberto Tozoni Reis, ele faz o seguinte comentário a respeito da família, tá? A família, podemos observar o que mais diferencia dos outros grupos, é que ela é o locus da estruturação da vida psíquica. É a maneira peculiar com que a família organiza a vida emocional de seus membros que lhe permite transformar a ideologia dominante em uma visão de mundo em um código de condutas e valores que serão assumidos mais tarde pelos indivíduos. E aqui ele faz uma referência de um outro autor chamado Mark Poster com a seguinte afirmação: para ele, a família é o lugar onde se forma a estrutura psíquica e onde a experiência se caracteriza em primeiro lugar por padrões emocionais. A função de socialização está claramente implícita nesta definição, mas a família não está sendo conceitualizada primordialmente como uma instituição investida na função da socialização. Ela é, em vez disso, a localização social onde a estrutura psíquica é proeminente de um modo decisivo. E é isso que a gente está observando aqui, por exemplo, quando o poeta fala dessa relação de amizade e de intimidade entre os deuses, em que uma deusa se sentiu na obrigação de ir até um palácio de pais adotivos para ajudar eles a se reconciliarem. Tirando, obviamente, o conteúdo maravilhoso, o conteúdo mágico, né? O conteúdo mitológico, nós estamos vendo aqui uma estruturação das emoções. E aí isso é super importante para que a gente possa entender de onde vem inicialmente, e nós estamos nesse ponto inicial, nesse ponto primordial, onde vem de fato essa questão de que Hera tinha uma conexão com Aquiles. Então a gente vai ver, já estamos aqui caminhando, dessa relação dela com Oceano e Tétis. E quem são Oceano e Tétis? Divindades primordiais, então eles vão se relacionar, eles vão ser pais das oceânidas e dos rios, né? Então eles vão ter inclusive os rios, no número da mitologia são 3.000 rios, e as oceânidas são inúmeras, e entre uma dessas oceânidas há uma chamada Dóris, tá? Então, de várias, Dóris, e Dóris depois, quando ela se desenvolve, ela vai se relacionar com uma divindade chamada Nereu, que é um dos velhos do mar, que é um grupo de divindades também separadas e que são importantes, são bem interessantes. Eles são chamados de fato os velhos do mar, tá? Então ela vai se relacionar com Nereu e vai ter, por sua vez, uma quantidade muito grande de filhos e filhas. Esses filhos, essas filhas serão chamadas de Nereidas, que a gente inclusive escuta com muita facilidade na poesia, as Nereidas, né? Tem pessoas até com o nome de Nereida, né? Pois bem, então tem várias Nereidas com suas presenças na mitologia, com sua importância na mitologia. Duas eu posso pontuar perfeitamente aqui, em ordem de importância, né? Uma chama-se Anfitrite. Anfitrite, ela é a esposa oficial de Poseidon. Ela seria uma Hera do mundo aquático, no mundo marinho, né? E a outra Nereida, essa que vai ter importância para nós, também chama-se Tétis, só que ela é neta daquela Tétis oceânida, tá? Então, essa Tétis agora, ela vai passar a ter também uma importância no mito de Hera. Junito Brandão, na obra Dicionário Mítico Etimológico,
No verbete, aqui em relação a Tétis, que é a Tétis segunda, né, porque a Tétis primeira seria a Oceânida, e nós estamos falando aqui da Tétis Nereida agora, Junito diz o seguinte: a mais bela das Nereidas, divindade imortal, era filha do velho do mar Nereu e de Dóris. A tradição obscura recente, que lhe dá por pai o centauro Quiron, raramente aparece no mito. Criada e educada pela deusa Hera, como esta foi pela titânida Tétis, a filha de Nereu sempre manteve uma grande afeição pela rainha dos deuses, o que lhe explica alguns episódios no mito. Então nós estamos continuando falando aqui da afeição de Hera agora pela neta de Tétis, da qual foi criada, e que, por sua vez, ela foi responsável também pela criação dessa Tétis Nereida. Então, nós temos aqui agora um colar emocional. Nós temos agora uma conexão afetiva entre três divindades. Então, nós temos, primeiramente, aquela conexão da Oceana e da Tétis em relação à deusa Hera, e a deusa Hera, agora, segundo Junito, ela tendo sido responsável por ter criado a Tétis Nereida. E essa Tétis Nereida, ela é a mãe de Aquiles. Nós sabemos, por exemplo, que, por outro lado, Tétis a Nereida, ela sempre, apesar dela ser considerada na mitologia, no mito, uma divindade belíssima, ela, segundo os poetas, ela só perdia em beleza para a deusa Afrodite, ela é chamada de a deusa dos pés de prata, ela atraía os deuses. Só que sobre ela pesava um oráculo que dizia que com quem ela se relacionasse e ela fosse gerar um filho dessa relação, esse filho seria maior do que o seu pai. Então, Zeus, que tinha se interessado por ela, mas ela sempre recusou ele, né? Ela sempre afastou ele, assim como as outras divindades. Zeus tomou uma decisão. Num certo momento aqui na Ilíada, no canto 20, se não estou enganado, no canto 18, quando Aquiles perdeu as suas armas porque Patroclo entrou na batalha e foi morto, Patroclo entrou com as armas de Aquiles para se fazer passar pelo primo, e no confronto com Heitor ele acabou sendo morto e as armas foram tomadas. Pois bem, Tétis foi até Hefesto, e Hefesto era uma divindade também, filho de Hera, né? Hefesto, filho de Hera, que tinha uma dívida de gratidão com Tétis. E aqui no canto 18 há a seguinte referência em relação a essa chegada de Tétis até a oficina de Hefesto, que era o deus do fogo e da forja, era o deus fabril, para pedir a ele que ele fizesse novas armas para o filho. E o que é que o deus fala? Acha-se aqui em minha casa a deidade que estimo e venero, que me acolheu quando tive o infortúnio de cair do alto Olimpo, por minha mãe imprudente atirado, que assim pretendia de livrar-se de mim, tão só por ser coxo. Teria sofrido imensamente a não ser recolhido por Tétis e Eurínome. A bela Eurínome, filha de Oceano que a terra circunda. Junto das duas, 9 anos vivi, na gruta escavada, a fabricar-lhes objetos de bronze, fivelas, colares, braceletes e brincos. Fluía a corrente do oceano à minha volta espumosa, com seu incessante murmúrio. Homem nenhum deus onde certo eu me achava sabia, a não ser Tétis e Eurínome, as duas que ali me ocultavam. E ora que Tétis, de tranças venustas, vem ver-me de visita, é simplesmente um dever procurar compensar-lhe a bondade. Dons hospitais primorosos apresta-lhes a mesa abundante, enquanto os foles afastam do fogo os demais instrumentos. Mais um conteúdo emocional nessa história, né? Então, Hefesto, filho de Hera, que havia sido arremessado do Olimpo porque era feio, né? Nasceu coxo. Quando ele caiu no mar, ele foi cuidado por duas divindades, Eurínome e Tétis.
E o que é que Tétis diz quando escuta isso de Hefesto, né? Quando escuta essa frase de, de recebimento, né? De chegada, quando ela está se aproximando do palácio dele. Tétis, então, a chorar, lhe responde as seguintes palavras: há porventura entre os deuses, Hefesto, do Olimpo altanado, uma que tenha no peito abrigado tão grandes pesares? Quantos o crone das Zeus, mais do que todas, me tem propinado? A mim somente obrigou, entre todas as deusas marinhas, Zeus a casar-se compeleu de mortal condição filho de Eaco e partilhar-lhe o leito. Ora, a triste velhice o domina e em seu palácio se encontra abatido. Outros males me tocam, pois consentiu que eu gerasse e educasse o mais belo dos filhos. Como oliveira vistosa cresceu, de beleza adornado, pois ele, tendo cuidado, qual planta em terreno propício, para Ílio o enviei nos navios recurvos, a fim de bater-se contra os troianos. Então aqui ela está lamentando o fato dela ter sido obrigada a se relacionar com um mortal, uma vez que pesava sobre ela um oráculo de que ela seria mãe de um filho que, por sua vez, seria maior do que o pai. Então, Deus algum podia se envolver com Tétis, tá? Então, a gente agora aqui tem uma conexão, nós temos uma teia, uma rede de emoções, de conexões emocionais, de proximidades afetivas, de divindades. Mas, voltando para os aspectos da origem do afeto ou do direcionamento de Hera em relação a Aquiles, é líquido e certo porque os poetas eles acabam construindo aquilo que eu tinha comentado em relação às ligações afetivas e familiares. Então, não era uma relação da deusa para o herói, volto a insistir, não era algo direto. Estava relacionado a situações que antecediam o próprio nascimento do herói. Bom, para fechar esse entendimento em relação à predileção de Hera por Aquiles, e Aquiles sendo o principal dos heróis gregos que participou da Guerra de Troia, qual foi a história que acontece com Hera que ela passa a odiar os troianos, que eram o povo que estava fazendo guerra contra os gregos, ou e vice-versa, né? Nós sabemos que no próprio casamento de Tétis e Peleu, na gruta do centauro Quiron, uma divindade não foi convidada, que é Eris, a discórdia, e Eris jogou ali no meio da festa, por entre as grades do local, uma maçã de ouro com uma inscrição para a mais bela. E 3 deusas acabaram se candidatando a serem a possível detentora daquele presente ali. Nenhum deus quis se envolver naquela situação. Zeus decidiu que um mortal iria escolher para quem seria dada aquela maçã. Então, o mortal escolhido é Paris, que naquele momento não sabia ainda da sua condição de ser um príncipe troiano, né? Porque ele tinha sido criado fora do palácio, ele era filho do rei Príamo. Então, Hermes leva as 3 deusas que se candidatam, então, Atena, Hera e Afrodite, para com que Paris escolhesse quem seria a mais bela. E dentre as prendas que cada uma oferece, Hera ofereceu a ele, segundo os textos mitológicos, o domínio da Ásia e também o relacionamento mais seguro. Ela era a deusa dos relacionamentos lícitos, ela era a deusa da família, né? Nós, inclusive, futuramente iremos pontuar a questão do casamento entre os gregos, tá? Não estou esquecido, né? Então, ela era a deusa dos casamentos, né? Então, dos relacionamentos lícitos. E a Afrodite, por sua vez, ofereceu a ele o amor da mulher mais bela, só que essa mulher mais bela, Helena de Troia, ela era casada. Ou seja, a distância entre essas duas propostas é incrível, né? Uma está no extremo e outra está no outro extremo. E Paris, ele acaba escolhendo a proposta de Afrodite e a partir daí, não necessariamente, se a gente observar o mito por essa construção psicológica, não necessariamente ela passa a odiar porque ela tinha sido preterida no prêmio,
mas também porque havia uma afronta à condição de que ela tinha oferecido a ele o relacionamento mais seguro que ele podia imaginar. Então ele rompe um padrão social, ele quebra um padrão social e ele vai ter que enfrentar a quebra desse padrão social, trazendo para si o ódio da divindade feminina mais importante do Olimpo. E, consequentemente, todos os heróis praticamente que estão do lado dos gregos, Hera vai proporcionar, vai ajudar. Ora, de todas as construções emocionais de todos os heróis que estavam do lado dos gregos, a que ela tinha mais visibilidade era exatamente Aquiles. Então, Aquiles vai ser um dos prediletos. Então, acredito que fica bem claro em relação a essa predileção que Hera tinha por ele, por esses motivos. Bom, eu acredito que ficou bem claro essa predileção. Eu vou encerrar aqui, então, esse conteúdo dos heróis que são dos preferidos da deusa Hera. Eu vou trazer também aqui, obviamente, por sua vez, os personagens que Hera perseguiu, que não foram poucos, né? São alguns, tanto deuses quanto semideuses. Então a gente está terminando hoje aqui esse conteúdo em relação a essa preferência, essa predileção. Muitas vezes a gente fica lendo que Hera era ciumenta, perseguidora e tudo mais e tal, mas ela tinha o seu lado em que ela protegia e protegeu vários personagens no mito. Ela não é somente, não é tão simples assim o personagem, não é tão simples, a divindade não é tão fácil de ser compreendida. Então a gente está encerrando hoje, espero que tenha ficado de boa compreensão em relação a essa questão da predileção dela por Aquiles e pelos outros dois heróis que eu tinha comentado, Agamemnon e Jasão. Bom, então se você chegou até aqui, quer dizer que você gostou do conteúdo. Se você não for inscrito no canal, vou pedir que você se inscreva no canal, que você dê o seu like, que você ative as notificações e se você souber de alguém que gosta do conteúdo de mitologia grega, convide para conhecer o nosso canal, que vai ser muito bem recebido, muito bem-vindo. Se tiver alguma dúvida, faça suas perguntas, faça suas colocações, também vai ser bem-vindo a sua participação. Então quero deixar aqui um abraço para todos e aguardando para com que no próximo conteúdo nós estejamos aqui novamente trazendo mais informações a respeito da deusa Hera, essa divindade tão interessante, tão importante e fundamental no mito grego. Um forte abraço a todos e até breve.